Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina. Vamos mais uma vez apresentar aqui uma videoaula para vocês, tá? Sobre equações, tá? Eu quero dar ênfase nas equações do segundo grau, mas eu quero dar uma retomada. Tem uma outra videoaula anterior a esta que eu expliquei também o que são equações, né? E ainda coloquei a questão do exemplo da balança em equilíbrio, aquelas balanças de pratinhos, tá? Que quando nós temos assim, ó, a mesma massa nos dois pratinhos, a balança está em equilíbrio. Seriam as equações, transportando para a matemática. E quando um dos pratinhos tem massa maior que o outro, que vai baixar mais ali, no caso, transportamos lá para as inequações na matemática, tá? Então, retomando bem brevemente aqui, uma videoaula bem curtinha, mas assim, ó, para esclarecer bem essa questão de equações do primeiro grau e segundo grau, e, e organizarmos também a equação do segundo grau depois, de acordo com a forma geral, tá? Então, uma sentença matemática, para ela ser uma equação, o que ela tem que ter? Tem que ter sinal de igualdade. Então, podem ver que todas elas aqui, ó, nós temos sinal de igual, tá? Nós temos aqui equações do primeiro grau e do segundo grau. Além do sinal de igualdade, elas têm que terem o quê? Números, né, algarismos e incógnitas, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma equação do primeiro grau na incógnita x, tá? Com uma incógnita só, porque eu posso ter uma equação com mais de uma incógnita. Aqui, por exemplo, eu tenho uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque eu não tenho expoente no x, ó, ali e aqui. Então, se eu não tenho é porque o expoente é 1, tá? Aqui também o expoente é 1. Então, aqui eu tenho também uma equação do primeiro grau com uma incógnita x. Aqui no caso, pessoal, eu tenho uma equação que se eu olhar aqui, ó, por que eu sei que é uma equação? Eu tenho incógnitas e eu tenho o sinal da igualdade. Mas no caso aqui, ó, ela não está na sua forma reduzida, tá? Então eu teria que fazer o quê? Uma propriedade distributiva, multiplicar esse x por x, que dá x ao quadrado, x vezes 2, que dá 2x. Então essa aqui propriamente dita, depois que eu colocá-la na forma reduzida, ela é uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, ó, tem sinal da igualdade, a incógnita é x, e o expoente maior é 2. Eu sempre olho, observo o expoente maior. Então, por exemplo, aqui nesse x, eu não tenho expoente. Então, o expoente é 1. Mas ali eu tenho expoente 2. Qual que é o maior? O 2. Então, a equação, essa aqui é do segundo grau. Aqui também eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Então, equações tem que ter igualdade, incógnitas e números. Agora, seguindo. Aqui, pessoal, coloquei dois exemplos aqui de cada uma, ó, de equações do primeiro grau, tá? E de equações do segundo grau, tá? Nas equações do primeiro grau, então aqui, ó, eu tenho o expoente 1, tá? Me desculpem que no fundo vocês devem estar ouvindo, né, uma cadelinha latindo. O expoente 1, tá, pessoal, que é o maior expoente, né, que é o único expoente que eu tenho, e aqui no caso equações do segundo grau, tá? Então aqui eu tenho expoente 1 e tenho expoente 2. Qual é o maior expoente? É o 2. Aqui também eu tenho expoente 1 e expoente 2, tá? Então, aqui exemplo de equações do primeiro grau, aqui exemplo de equações do segundo grau. Aí, voltando para as equações do segundo grau, que é o nosso foco no nono ano, a forma geral das equações do segundo grau. Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a, o b e o c são coeficientes, ou seja, no caso aqui, ó, no lugar do a, do b e do c, depois, eu vou ter o que? Números, né? Que vão substituir esses coeficientes. Então, na forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, b o que acompanha o x e o c o termo independente. Seguindo. Reduzindo os termos semelhantes, pessoal, que isso aqui que eu quero, assim, ó, focar bastante para vocês prestarem bastante atenção. Por exemplo, se eu colocar essa equação assim, ó, tá? Dessa forma aqui, ó,
tá? 5x ao quadrado menos 6x mais 4. Sinal de igual, 2, e dentro do parênteses 2 menos 3x. Quando eu não tiver nada aqui, pessoal, ó, é multiplicação. Sempre que eu tiver um número em um parênteses ou dois parênteses, é o que? Uma multiplicação. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Só de olhar assim, eu já imagino que ela seja uma equação do segundo grau. Só que eu vou ter que fazer o quê? Reduzir os termos semelhantes. O que significa reduzir os termos semelhantes? Juntar x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e número com número, tá? Então, primeiro eu vou ver assim, ó, quais as operações que eu tenho para realizar. Então, eu tenho que subtração, adição, tenho subtração, só que eu tenho uma multiplicação. Então, a primeira coisa que eu resolvo, multiplicação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou trabalhar com esta parte aqui, ó. Então, copio de novo todo esse primeiro membro aqui. E aqui, o que eu vou fazer, ó? 2 vezes 2, vou multiplicar esse 2 por todos os números que estão dentro do parênteses, certo? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3x, menos 6x. Então, agora eu tenho essa situação aqui, tá? O que eu vou fazer com essa situação? Eu vou agrupar os termos semelhantes. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, 4 menos 6x, e vou passar para o lado de lá, para o primeiro termo, tá? Lá para o primeiro membro, tá? Primeiro e segundo membro. Então, vou passar para o lado de lá. Só que na hora de passar para lá, ó, o 4, ele não tem sinal, então ele está somando. Ele vai passar para o outro lado subtraindo. O 6x está subtraindo, ele vai passar somando. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Tá? Observem que eu copiei toda essa primeira parte. Agora, ó, o 4 que estava somando passou para cá subtraindo. E o 6x que estava subtraindo passou somando. Agora, eu vou agrupar os semelhantes, tá? Eu tenho algum semelhante ao 5x ao quadrado? Não, porque eu não tenho outro 5x, eu não tenho outro x ao quadrado, tá? Então, eu tenho semelhante ao 6x? Tenho. Aqui o outro 6x. E observe uma coisa, ó, prestem bem atenção, ó. Esse aqui deu coincidência de ser, ó, serem números simétricos, ó, tá? Que eu simplifiquei, porque se eu juntar, ó, 4 positivo com menos 4 vai dar 0. Menos 6x com mais 6x vai dar 0 também, tá? Então, zerou tudo, ficou só o 5x ao quadrado. Mas eu poderia ter aqui, por exemplo, um mais 5x. Aí, o que eu ia fazer? Menos 6x mais 5x igual a menos 1x, tá? E depois na outra ali vocês vão ver, tá? Então, simplifiquei. Devo 6x e tenho 6x, fico com nada. Tenho 4, perdi 4, fico com nada. Então, o que sobrou aqui? 5x ao quadrado igual a 0, tá? Aí, aqui, pessoal, aproveitando, né, eu já identifiquei os coeficientes, tá? Então, A igual a 5, que é o que acompanha o x ao quadrado, o B eu não tenho é 0 e o C eu não tenho também é 0. Agora, nós vamos aqui para a nossa última folha. Então, outro exemplo, pessoal, da redução de termos semelhantes, tá? Então, aqui eu tenho essa equação, ó. 3x menos 2 elevado ao quadrado, igual a x ao quadrado menos 12x. De eu olhar assim, com certeza vocês já observaram que nós vamos focar nessa parte aqui primeiro, tá? Porque 3x menos 2 elevado ao quadrado, nós vamos nos remeter lá aos produtos notáveis, tá? Aqui no caso é o quadrado da diferença, tá? Que a gente pode fazer por aquela forma, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Mas nós podemos fazer uma propriedade distributiva, então 3x menos 2 elevado ao quadrado. O que eu faço quando eu tenho um número elevado ao quadrado? Eu faço esse número vezes ele mesmo, então, ó, e aí, essa partezinha toda aqui, pessoal, ó, que eu deixei destacada, ela faz parte somente daquele lá, ó, ela é só aquilo ali. Depois aqui eu vou retomar de novo toda a equação, ó, tá? Então, 3x menos 2 elevado ao quadrado vai ser o quê? 3x menos 2 vezes 3x menos 2. Ó, o 3x eu vou multiplicar por todos de lá e o menos 2 por todos de lá, tá? Quem é meu aluno sabe que eu sempre dizia, ó, 1 por todos, né? Sempre digo, 1 por todos, todos por 1, tá? Então, 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9. Aí somos expoentes na multiplicação de potências de mesma base, né? Aqui é 1, vai dar x ao quadrado. Então, 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3x vezes menos 2, menos 6x.
menos 2 vezes 3x, menos 6x, tá? E menos 2 vezes menos 2, na multiplicação sinais iguais fica mais 4. Agora, isso tudo aqui, pessoal, é só daquela partezinha ali. O que que eu vou fazer aqui? Juntar os semelhantes. Quem é que é semelhante? O menos 6x e o menos 6x, tá? Então, devo 6x e devo 6x, devo ao todo 12x. Então, copio 9x ao quadrado, o menos 12x e o mais 4, tá? Aí, copiei de novo toda a equação para vocês, né, compreenderem bem, ó. Então, essa partezinha aqui tá aqui, então eu coloco tudo isso que eu encontrei ali, ó, fazendo a propriedade distributiva, agrupando semelhantes e copio a segunda parte. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? A mesma coisa que eu fiz naquela anterior, ó. Essa partezinha aqui, guris, ó, x ao quadrado menos 12x, eu vou passar pro lado de lá fazendo a operação inversa, certo? Então, ó, o x ao quadrado que estava somando, passou, ó, copiei a primeira parte toda até aqui, ó. Aí o x ao quadrado que estava somando passou subtraindo. O 12x que estava subtraindo passou somando. Agora eu vou agrupar os semelhantes, tá? O que que eu tenho de semelhante? Os x ao quadrado, ó, 9x ao quadrado e menos x ao quadrado. Esse menos x ao quadrado é menos 1x ao quadrado, então 9 menos 1, 8x ao quadrado. Os 12x são simétricos, um é negativo, outro é positivo, simplifica o que vai dar zero, mais 4, tá? Então, de tudo aquilo ali, ó, a forma reduzida é essa aqui, 8x ao quadrado mais 4. Então, eu tenho aqui uma equação incompleta. O A vale 8, o B eu não tenho, vale 0, e o termo independente, que é o C, vale 4, tá, pessoal? Obrigada pela atenção, até a próxima.